Boa noite aos irmãos. Boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube. Que Deus te abençoe. Abra comigo a sua Bíblia, Jonas, capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo de número 1. Feliz em poder compartilhar a palavra de Deus ao coração dos irmãos. Que Deus possa continuar falando a nossa alma nessa noite. Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 4. Jonas, capítulo de número 1, verso 4. Posso ler, irmãos? Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Senhor, nós te louvamos essa noite por tudo que o Senhor é. E nós, como igreja, precisamos ouvir a sua palavra. A minha oração, Deus, é que o seu Santo Espírito continue falando conosco. Deus, a tua palavra diz que sem o Senhor nada podemos fazer, não podemos pregar e tampouco podemos receber a mensagem se não for o seu Santo Espírito. Que nessa noite o Senhor possa quebrantar nossos corações, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que a nossa mente esteja cativa ao Senhor, e que essa palavra, Deus, ela seja como uma boa semente ao coração dos meus irmãos. Que em nome de Jesus, Deus, essa palavra possa trazer, Deus, reflexão, mas também traga esperança ao coração dos meus irmãos nessa noite. Deus, que o Senhor possa me usar nessa noite, com o poder do Senhor, com a sabedoria do Senhor, para que a sua igreja seja edificada e o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a história de Jonas é uma história muito conhecida. Eu acredito que praticamente todos os irmãos aqui devam conhecer a história do homem que foi engolido por um grande peixe, amando do Senhor. Mas hoje eu não vou me atentar muito à história de Jonas, ao personagem Jonas. Se você deseja, conhecer mais de Jonas, no canal do YouTube da igreja, há uma série de pregações ministradas pelo pastor Marcel, somente no livro de Jonas. Então, você que deseja se aprofundar um pouco mais na história de Jonas, vai lá no canal do YouTube da Igreja Batista Reviver, e procura lá uma playlist, sobre as mensagens do livro de Jonas. Eu sei que você vai ser extremamente abençoado. Irmãos, hoje eu quero me atentar aqui a um pequeno grupo de personagens desse texto, ao qual Deus ministrou o meu coração. Para você entender o versículo de número 4, nós estamos diante de um homem chamado Jonas, um profeta do Senhor, que recebe uma missão de Deus, de sair da sua cidade natal e ir pregar numa cidade que chamava Nínive, uma cidade muito cruel, uma cidade que era historicamente inimiga do povo de Deus. Esse profeta não se agrada do pedido do Senhor, então ele decide tomar uma atitude, digamos que ousada. Ele decide ir na contramão daquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. A Bíblia nos diz que Jonas, ao invés de partir para Nínive, que ficava cerca de mais ou menos 1000 quilômetros da cidade natal dele, ele decide andar por 90 quilômetros até um porto numa cidade chamada Jope. E dali ele decide pegar um barco para Tarsis, que ficava 4.000 quilômetros de distância da sua terra natal. Então nós estamos aqui diante de um homem de Deus que
recebe uma ordem de Deus, mas que decide não cumprir essa ordem. No meio dessa viagem, há uma grande tempestade no barco da qual Jonas estava presente. E essa grande tempestade, ela resulta em muitos acontecimentos que são discorridos até o final do capítulo de número 1, até chegar ao ponto de Jonas ser lançado ao mar e engolido pelo grande peixe. Irmãos, hoje eu quero falar com os irmãos sobre o seguinte tema: um barco chamado coração. Olha para esse irmão que está do seu lado e diga assim para ele: o seu coração é um barco. Irmãos, como está o seu barco hoje? O barco, na mensagem de hoje, vai representar o nosso coração. O seu coração, o meu coração. A minha vida, a sua vida. Como está o seu barco hoje? Irmãos, observe comigo o versículo de número 4, o final dele. O navio estava a ponto de se despedaçar. Nós estamos diante de um barco, num mar em tempestade, que está a ponto de se despedaçar. Na minha tradução diz, a ponto de quebrar-se. Meus irmãos, por que esse barco está a ponto de se despedaçar? Como que esse barco chegou a esse ponto? Se nós sabemos que barcos são construções extremamente fortes e resistentes. Como há um barco que vai fazer uma viagem de 4.000 quilômetros e na primeira tempestade ele já está a ponto de se quebrar? Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Que o problema do barco aqui não é a tempestade. O barco não está a ponto de se quebrar por causa de uma grande tempestade. Não, o barco está a ponto de se quebrar porque existia alguém dentro dele que não deveria estar ali. A tempestade não é o motivo do barco estar a ponto de se despedaçar, é a consequência deste barco carregar alguém que não era para estar ali dentro. Existem tempestades, irmãos, na nossa vida, que nos assolam, que nos confrontam, que nos desanimam, que muitas das vezes nos colocam no chão, porque nós estamos colocando pessoas ou coisas dentro do nosso barco, quando elas não deveriam estar lá. Já que nós estamos falando de profetizar 2026, como que você vai gerir o seu barco nesse ano? Qual é o Jonas que está dentro do seu barco que precisa sair? Porque talvez você enfrentou um ano de 2025 de ferrenhas tempestades, e talvez foi por conta de que o seu barco tem coisas que não deveriam estar lá. Observe comigo o versículo de número 3, para nós vermos aquilo que Deus tem para falar ao nosso coração. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Irmãos, a Bíblia nos diz que Jonas achou um barco. A impressão que eu tenho ao ler o texto
é que a fuga de Jonas não era planejada. A impressão que eu tenho lendo um texto é que Jonas estava tão desesperado para fugir da presença do Senhor, que quando ele desce ao porto, ele vê um navio que está indo para um lugar muito longe, ele fala assim, é esse mesmo que eu vou. E a Bíblia nos diz que ele paga a passagem ali e sobe naquele navio para que ele pudesse viajar. Irmãos, primeiro ensinamento para o nosso coração nessa noite: existem coisas ou pessoas que chegam despretensiosamente em nossa vida, mas podem causar grandes tempestades. Existem pequenas atitudes que vão ganhando espaço dentro do nosso coração, que aparentemente são inofensivas, mas que escondem grandes tribulações. Quem poderia desconfiar que por trás de Jonas há uma grande tempestade? Quem poderia desconfiar que por trás de um simples homem há um juízo feroz de Deus? E sabe o que me deixa mais temeroso? Jonas era de Deus. Existia uma grande tempestade por trás de alguém que era de Deus. Irmãos, Jonas era alguém de Deus, mas estava em desobediência ao Senhor. E aqui uma aplicação para mim e sua vida, para mim e para a sua vida. Nem tudo que é de Deus é para você, irmão. Nem tudo que é de Deus é para mim. Jonas era um homem de Deus, mas não era para estar naquele barco. Jonas só estava lá por causa da desobediência ao Senhor. Cuidado, meu irmão, para que você não coloque no barco do seu coração pessoas que andam em desobediência ao Senhor. Pessoas que não estão alinhadas com o propósito de Deus. Elas irão trazer tempestade para a sua vida. Interessante é que a Bíblia diz que Jonas não sobe de graça. Jonas paga a sua passagem, paga o seu bilhete e sobe naquele barco. Para entrar naquele barco existia um bilhete. E a pergunta de Deus para mim e para você é: quanto vale o bilhete para entrar no barco do seu coração? Quanto custa o bilhete do seu barco? Custa dinheiro? Custa benefícios? Custa vantagens terrenas? Custa status? Ou você é mais simples, é só uma boa pregação, uma boa voz, uma revelação, uma profecia? Quanto custa para entrar no barco do seu coração? Sabe por que isso é importante, irmão? Porque a partir do momento em que Jonas paga o valor do bilhete, ele tem direito de entrar no barco. A partir da hora que é precificado um valor do bilhete para aquele barco, quem paga tem direito de subir. Quanto custa o seu coração? Quando as pessoas pagam o valor do bilhete do nosso coração, elas passam a ter direito a embarcar no nosso barco. E mais interessante ainda, nós corremos o risco, irmão, de colocar no nosso barco pessoas que não estão indo para o mesmo lugar do que nós. Mas, irmão, cai. A Bíblia diz que Jonas estava indo para Tarse. Não, Jonas não estava indo para Tarse. A Bíblia diz que o barco ia para Tarse, mas Jonas ia para longe da presença do Senhor. O destino de Jonas não era o mesmo do barco.
O destino do capitão e desse barco era chegar em Tarsis. O destino de Jonas era ir para o mais longe possível da presença de Deus. E aqui há um grande perigo para nós colocarmos no nosso barco pessoas ou coisas que não estão indo para o mesmo lugar do que nós. O bilhete de Jonas vai custar muito caro no final dessa história. O valor que Jonas pagou para entrar naquele barco vai custar muito caro para esses homens. Talvez no ano de 2025, você permitiu que pessoas que não estavam indo para o mesmo lugar do que você entrassem no barco do seu coração. E te custou muito caro no final. Guarda uma coisa no seu coração, irmão. Benefícios podem custar muito caro para a gente. Nem toda vantagem é boa. Versículo de número 4, que nós lemos. Uma viagem que poderia ser realizada de maneira tranquila. Não era a primeira vez que esses homens, eles viajavam por essas longas distâncias. Alguns historiadores dizem que essa viagem duraria aproximadamente de 9 a 12 meses dentro de um barco. E o que eu acho interessante, irmãos, é que Jonas, ele desce. Alguém vai dizer que todas as vezes que você quiser fugir da presença de Deus, o diabo tem sempre um barco preparado. E ele sobe naquele barco e eu fico imaginando Jonas. Agora consegui o que eu queria. Estou indo para muito longe da presença do Senhor. Muito longe da onde eu deveria estar. A Bíblia não diz quanto tempo dura a viagem. Mas em um determinado momento da viagem, o texto que nós lemos diz que o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Irmãos, algo precioso para mim e para você aprendermos. Nem tudo que está dando certo é porque Deus está no negócio. Nem tudo que está funcionando bem na sua vida, Deus está lá, irmãos. Porque a viagem durou muito bem até um certo ponto. Talvez nas primeiras horas, Jonas pensou assim: consegui, está tudo dando certo, estou em alto mar já. Irmãos, ao mesmo passo que nós olhamos que essa viagem que era para ser tranquila se torna um grande pesadelo, nós olhamos aqui também um Deus de misericórdia. Porque as tempestades da nossa vida, elas são ações de misericórdia de Deus. Para que nós possamos parar, para pensar como está o nosso barco. Aquilo que não está certo, irmão, em algum momento vai aparecer. Aquilo que não está na direção de Deus, em algum momento vai vir à tona. E aqui nós vemos a consequência de colocar alguém dentro do barco que não era para estar lá. O barco está a ponto de se despedaçar. Aí nós vemos num contexto de família, de um contexto de igreja, de ministério, de negócios, de empresas, de finanças, e nós vemos hoje que existem muitas pessoas que estão despedaçadas, porque colocaram pessoas no seu barco que não eram para estar lá. Permitiram que essas pessoas acessassem o seu coração, sendo que
elas não podiam ter esse acesso. Versículo de número 5, vamos continuar. Diz assim: então, diante da tempestade, temeram os marinheiros, e clamava cada um deles ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Diante das tempestades da vida, esses homens se enchem de medo, porque é normal, irmãos, nós termos medo diante das tempestades. Só que esses homens acabam sendo dominados pelo desespero, e eles vão tomar atitudes desesperadas. E qual é a primeira atitude deles? Eles começam a lançar ao mar as suas cargas. Irmãos, colocar pessoas erradas dentro do nosso barco é tão perigoso que estes homens agora estão perdendo coisas que não eram para ser perdidas, porque tem alguém dentro do barco que não era para estar lá. Tem pessoas, irmãos, perdendo coisas importantes, porque não cuidaram do seu barco, porque deixaram qualquer um subir no seu barco, porque existem coisas aí dentro que não eram para estar aí, porque existem pessoas que não eram para estar aí. Existem pessoas perdendo momentos sobrenaturais com Deus, porque tem pessoas no barco que não eram para estar lá. Existem pessoas perdendo ministérios, perdendo chamados de Deus, tudo porque alguém pagou barato no bilhete do seu coração. Existem pessoas, irmãos, que estão vivendo prejuízos físicos, emocionais e espirituais severos, porque não cuidaram do seu coração, porque o seu coração esteve muito aberto. Esses homens aqui estão tomando um grande prejuízo. Lembra que eu disse que o bilhete de Jonas ia custar caro, irmão? Está custando caro. Está colocando a vida desses homens em risco, porque o que eles estão jogando aqui, as fazendas, também são mantimentos que eles precisam ter até o ponto de chegada da viagem. Eles estão, em outras palavras, desfazendo de coisas extremamente importantes para sobreviver mais um pouco, porque eles não têm certeza nenhuma que eles vão chegar até o final. Mas mesmo assim, eles estão perdendo muitas coisas. Irmãos, numa linguagem mais simples, tem pessoas perdendo muitas bênçãos de Deus por causa disso. Tem pessoas deixando de viver momentos especiais com Deus, com a comunhão da igreja, por causa disso. E o que me deixa ao mesmo tempo cheio de temor, e aqui eu quero dose de sinceridade com os irmãos, muito bravo, é o fato do causador do problema estar dormindo no porão. Irmãos, o negócio está pegando fogo do lado de fora. Jonas está lá dentro dormindo. Está todo mundo lutando para sobreviver, e o responsável pelo problema, tranquilo. Sabe por quê, irmão? Geralmente quem não era para estar no nosso barco não se importa com a tempestade que a gente está enfrentando. E na grande maioria das vezes ele é o causador. E está tudo certo. Não está esquentando a cabeça. Não é comigo. Irmãos, quando eu leio e eu vejo esse homem dormindo, a vontade que dá, irmãos, é essa mesmo. Agarrar no pescoço dele. Interessante que quase ninguém via Jonas dentro do porão,
Mas ele estava lá, irmãos. E ele estava causando problemas. Talvez no seu barco existem coisas que quase ninguém vê, que não estão expostas para todo mundo, mas elas estão lá e vão te causar problema, mais cedo ou mais tarde. Versículos 6 e 7, para nós caminharmos, diz assim: e o capitão do navio chegou-se a eles e disse: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Versículo 7, e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Irmãos, nos versículos de número 6 e 7, o capitão vai lá no porão, dá um sacode em Jonas e fala com ele assim: meu filho, levanta e clama o seu Deus para ver se a gente não morre. E a Bíblia diz, irmão, que cada um começa a clamar o seu Deus ali, e eles vão decidir lançar uma sorte lá, e a sorte caiu sobre Jonas. O fato é, esses homens estão sendo extremamente afetados por um problema que não era deles. Talvez você tenha vivido isso, irmão. Talvez você está despedaçado aí, irmão, por uma coisa que você não tinha nada a ver, que nem fazia parte da sua história, mas você permitiu que isso entrasse no seu barco. Versículo 8 ao 11, diz assim: então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a sua? E de onde vens? Qual é a sua terra e de que povo és tu? Verso 9, e ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. 10, então os grandes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. 11, e disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Aqui, irmãos, esses homens, né, o capitão com seus marinheiros, eles questionam Jonas, e Jonas expõe a verdade: sou hebreu, temo ao Senhor, e não era para mim estar aqui. Então esses homens têm ali os seus olhos abertos. Porque, irmãos, talvez você pode estar pensando, eles não sabiam que Jonas estava fugindo quando Jonas subiu no barco, mas agora eles sabem. Talvez, irmão, você não tinha o conhecimento necessário, o discernimento, talvez você não foi capaz de discernir quem estava subindo no seu barco e te causou muito problema, mas hoje você teve os seus olhos abertos. Talvez o ano de 2025 foi o ano em que Deus usou para abrir os seus olhos em relação a isso. E eles vão fazer a pergunta mais importante daquele momento: como que a gente acalma a tempestade? Porque o barco vai despedaçar, e se o barco despedaçar, todos vão morrer, não vai sobrar ninguém. Então a gente precisa tomar uma atitude agora. Não tem como consertar o barco em alto mar. Ou a tempestade para, ou todo mundo morre. Versículo de número 12 e 13, Jonas responde para eles. Diz assim: e lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Verso 13, entretanto os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. A solução é simples: joga Jonas no mar.
tira o Jonas de dentro do barco. A solução, ela não é complicada. É só tirar do barco quem não tinha que estar nele. Mas problemas espirituais, irmão, se resolvem de maneira espiritual. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmão? A tempestade podia ser física, mas a causa dela era espiritual. A tempestade podia assolar o corpo desses homens, a madeira do barco, mas o que causou a tempestade foi uma desobediência espiritual. E não havia como resolver aquilo de maneira física. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora os marinheiros sabem qual é o problema, é a tempestade. Sabem a condição do barco, está a ponto de quebrar e vai morrer todo mundo. Sabem o causador do problema, Jonas, mas eles não têm capacidade de jogar Jonas para o lado de fora. Irmãos, a Bíblia diz que Jonas fala assim: me lança no mar que vai acalmar a tempestade. O verso 3 diz assim: mas eles estão remando ainda. Tem gente que passou o ano de 2025 inteiro sabendo quem tinha que tirar do barco, mas preferiu remar. Aí a consequência, cada vez mais o mar ia ficando mais bravo. A tempestade ia cada vez mais, e eles remando, à toa, irmão. Tentando resolver o problema espiritual com a força física. Remaram o ano inteiro para chegar em lugar nenhum. Porque o problema não era a força, mais força, o problema é tirar quem não precisava estar lá dentro. Até quando você vai dar espaço para esse Jonas no seu coração, meu irmão? Até quando você vai carregar isso com você? Talvez o Jonas para você nessa noite é um perdão. Você passou o ano inteiro, irmão, com raiz de amargura no coração, tentando remar na presença de Deus com as próprias forças, e não saiu do lugar, e o seu barco está a ponto de despedaçar. Talvez hoje, irmão, talvez esse ano seja o ano de você chutar Jonas para fora do seu barco. Ah, irmão Caio, mas não é fácil tirar Jonas de dentro do barco. Porque quando a gente vai tirar alguém do nosso barco, a impressão que passa é que a gente fracassou como capitão. Como que eu não percebi isso? Como que eu não vi isso? Tinham vários sinais, mas eu não percebi. Como que eu tomei essa atitude? Como eu me deixei me levar por essas palavras, por esse jeito? Como? Por isso que é difícil, irmãos, tirar Jonas de dentro do barco, porque vai expor para você que você fracassou como capitão dessa embarcação. Mas sabe o que eu acho interessante, irmão? E louva o nome do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus de misericórdia. O capitão não podia controlar quem subia no barco, mas ele podia controlar quem iria permanecer dentro daquele barco. Talvez você não tinha a possibilidade de controlar quem subia no seu barco, mas hoje, irmão, você pode escolher quem vai permanecer com você, quem vai continuar essa viagem com você no ano de 2026. Louvado seja o nome do Senhor, porque é um Deus de misericórdia e graça. Mas, irmão Caio, você está sendo muito duro nessa noite. Eu preciso jogar alguém para fora do meu barco. Sim. Mas Caio, se eu jogar essa pessoa para fora do barco, eu vou matar essa pessoa. Irmãos, Jonas estaria muito mais seguro no mar do que dentro do barco.
nós precisamos entender uma coisa em relação ao nosso coração, irmão. Decidir quem fica e quem sai do nosso barco parte de nós compreendermos os propósitos de Deus para a nossa vida e para a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por quê, irmão? Porque tem pessoas que irão permanecer no seu barco, sim, até o final da sua viagem. Mas tem pessoas que vão precisar sair no meio dela. E você não vai matar essas pessoas, irmão. Porque assim que você jogar elas no mar, Deus está esperando elas ali no mar. Se Deus vai usar um grande peixe, se Deus... Irmãos, eu não sei. Eu sei que o fato para esses homens era: Jonas não pode permanecer no meu barco. Se Jonas não sair do barco, o barco vai afundar. E o que eu acho interessante é que muitas das vezes o nosso medo ou o nosso desejo de ser Deus, porque dentro de nós há um desejo estranho de querer ser Deus, né? De querer fazer o que Deus pode fazer, de querer trabalhar onde Deus pode trabalhar. Então nós achamos que somos Deus e falamos assim: não, eu não vou jogar para fora não, eu vou manter lá no porão do meu barco. Meu barco está quase explodindo, quase despedaçando. E sabe o que pode estar acontecendo, irmão? Talvez nós mantemos essas pessoas no porão do nosso barco por desobediência. Pode significar que nós estamos privando essas pessoas de serem tratadas, moldadas pelo Senhor Jesus Cristo. Você não é Deus. Deus não te chamou para ser Deus. Para de achar que você é Deus. Você não tem poder para nada, irmão. Você não muda o coração de ninguém. O Mauri falou aqui, é o Espírito Santo que faz isso, irmão. Se aqueles homens permanecem com Jonas, Jonas não ia para a boca do peixe. Se Jonas não vai para a boca do peixe, Jonas não ora. Se Jonas não ora, ele não é cuspido lá em Nínive. Se Jonas não prega em Nínive, as pessoas não se convertem. Para de segurar no seu barco quem não é para estar lá. Você está atrasando essa pessoa também. Você está colocando a sua vida em risco, está atrasando o trabalhar de Deus na vida dessa pessoa. Deus tem propósito para os que ficam no nosso barco, mas Deus também vai cuidar e vai se virar com aqueles que saem, irmão. Pode ficar tranquilo. Pode entregar nas mãos do Senhor. Certa vez tinha um homem dando trabalho na igreja, Paulo falou assim, ó: entrega ele, porque Deus vai trabalhar o coração dele, fica tranquilo. E no dia que ele voltar, porque Paulo sabia, né, que o trabalhar de Deus demora. Os marinheiros: nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida desse homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Nos versículos de número 12 e 13, eles sabem a raiz do problema, sabem a consequência do problema, sabem quem é o problema, mas não tem força para desfazer daquilo. Estão presos. Mas no versículo de número 14, a Bíblia diz que depois que eles clamam ao Senhor, eles têm disposição de jogar Jonas no rio. Irmãos, talvez você passou a palavra inteira pensando: você não sabe a minha situação. Você está falando aí que eu tenho que tirar do meu barco, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que fazer aquilo outro, mas você não sabe. Irmão, eu não sei, e eu também nem tenho que saber. Quem tem que saber é Deus, irmão, e Deus sabe. E se você clamar ao Senhor, Deus vai te dar graça para resolver isso. Porque sem clamar ao Senhor, não dá para jogar Jonas para fora do barco. Não dá. Jonas é um sujeito que a gente se apega nele de uma forma tão grande, que a gente está disposto a morrer. Mas depois que aqueles homens clamam ao Senhor, depois que aqueles homens se lançam ao Senhor, entregam a sua vida nas mãos do Senhor, Deus dá a eles a capacidade de tirarem Jonas do barco deles.
E quando Jonas é lançado ao mar, o que acontece? A tempestade cessa. E eles conseguem ver o Senhor. A Bíblia diz que eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor. Eles vão temer ao Senhor. Sabe o que isso significa, irmão? Eles se convertem ao Senhor. Aqueles homens são alcançados pelo Senhor naquela tempestade. E quem sabe, o ano de 2026 não vai ser o ano que você vai clamar ao Senhor. Deus vai te dar a força necessária para tirar esse Jonas do seu barco, e você vai conseguir enxergar melhor quem Deus é, e você vai conseguir viver realmente aquilo que Deus tinha para você. Amém, irmãos? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus, para nós orarmos. Irmãos, só para a gente acabar, a tempestade cessou, mas o barco continuou quebrado. O barco teve que seguir viagem, irmão, bem machucado. Mas eu creio que em algum cais, em algum porto, esses homens pararam, consertaram o barco, deixaram aquele barco de novo, e a partir daquele dia, irmão, eu tenho certeza que esses homens começaram a se atentar mais para os tripulantes daquele barco. Talvez a sua vida está como esse barco. Você até venceu, mas te machucaram, te despedaçaram bem, te feriram bastante. Fique tranquilo, irmão. Existe um porto de Deus para a sua vida. Existe um cais preparado, esperando o seu barquinho quebrado. E quando você chegar naquele lugar, Deus vai consertar seu barquinho. Deus vai trocar o que tem que trocar. Deus vai colocar algumas peças novas, algumas antigas que estão funcionando bem, Deus só vai dar uma lubrificada, porque tem coisa que pode ser antigo, mas que é o que funciona, e você vai continuar, e vai dar muitas outras viagens. Feche os seus olhos, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos como igreja nessa noite pela sua palavra. A minha oração, Deus, é que o Senhor cuide do barco do nosso coração. Deus, que a minha vida e a vida dessa igreja esteja nas suas mãos. Deus, nós não sabemos discernir, ó Pai, os tripulantes do nosso barco, mas o Senhor sonda e conhece todos os corações. Deus, que o Senhor possa abrir nossos olhos nesse ano, Deus. Que o Senhor possa ministrar ao nosso coração, Deus, quem deve estar do nosso lado, ou quais as coisas, Deus, que não podem ter mais espaço no coração, no nosso coração, Deus. Me ajuda, Senhor, porque eu sou falho, Senhor. Me ajuda, Deus, porque às vezes somos atraídos, ó Pai, por aquilo que não vem do Senhor. Somos enganados, ludibriados, ó Pai, seduzidos, ó Pai, por coisas que aparentemente são belas, mas carregam grandes tempestades, Senhor. Que o Senhor possa instruir cada crente dessa igreja, Deus. Que o Senhor possa dar um discernimento espiritual à nossa mente e ao nosso coração, Senhor. Que os meus irmãos, ó Pai, que viveram no ano de 2025 grandes tempestades, ó Pai, por conta de coisas ou pessoas que não deveriam estar no barco deles, possam ser despertados nesse ano, ó Pai, e que eles possam, ó Pai, pelo poder do Senhor, lançar fora tudo aquilo que não provém do Senhor, da vida e do coração deles. Eu também oro, Senhor, por aqueles que estão quebrados, ó Pai, por aqueles que foram despedaçados pela desobediência de outros,
por aqueles que foram feridos, ó Pai, pela desobediência de outras pessoas. Restaura, Senhor, esses barcos. Derrama do seu bálsamo, Senhor, sobre esses corações, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Faz de novo, Senhor, esses barcos. Porque eu sei que a nossa viagem ainda não acabou, Senhor. Existem muitos mares para nós navegarmos, ó Pai. Existem muitas histórias a serem vividas, ó Pai. E nós precisamos disso. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, ó Pai, da sua graça, Senhor, da sua misericórdia derramada sobre o nosso coração, Deus. E eu oro também por aqueles que são representados por Jonas, que estão em desobediência, Senhor, que estão indo contra o propósito do Senhor. A minha oração, Deus, é que o Senhor acabe encontrando eles também, seja no mar, seja na terra, Senhor, seja em qualquer lugar, que eles sejam achados pelo Senhor e realinhados, ó Pai, ao propósito original. Que o Senhor também tenha misericórdia dessas pessoas, Deus. Que a graça do Senhor também possa alcançá-las, ó Pai. Que elas também cumpram o propósito estipulado pelo Senhor nessa terra. Deus abençoe e guarde essa igreja. E que o seu nome seja glorificado em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. E aplauda o nome do Senhor.